Oi, turma, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o comportamento do processo de coagulação na remoção de compostos orgânicos solúveis na fase líquida. Esse vídeo nós fizemos a pedido do Heraldo Antunes e didaticamente nós dividimos em dois vídeos. No primeiro vídeo nós vamos falar alguma coisa sobre que tipo de compostos orgânicos nós podemos ter na fase líquida e quais compostos orgânicos são passíveis de serem removidos por processos de coagulação. E no segundo vídeo, nós vamos explicar por que os coagulantes, por que o processo de coagulação consegue remover e como que ele consegue remover essa classe especial de compostos orgânicos, ou seja, quais são os mecanismos envolvidos e que justificam a remoção desses compostos orgânicos pelo processo de coagulação. Pois bem, a gente sabe que o tratamento de águas de abastecimento, a sua primeira operação unitária, é o processo de coagulação. Qual que é a finalidade do processo de coagulação? Desestabilizar, de forma conveniente, as partículas coloidais presentes na fase líquida, de tal forma que a gente consiga providenciar a sua remoção nas etapas posteriores do processo de tratamento. Ou seja, quando nós estudamos inicialmente o processo de coagulação, nós sabemos que o foco principal do processo de coagulação está nos sólidos em suspensão, que podem ser tanto de natureza orgânica como de natureza inorgânica. O que é que nós queremos? Queremos que essas partículas, queremos que os sólidos em suspensão, as partículas coloidais, sabendo que elas apresentam carga negativa, nós queremos que o coagulante haja de forma adequada nessas partículas, desestabilizando-as e permitindo a sua remoção posterior. Então, o nosso foco, quando nós estudamos inicialmente o processo de coagulação, é sempre enxergando a sua ação nas partículas em suspensão, nas partículas coloidais. Acontece que na fase líquida nós temos desde sólidos em suspensão até sólidos dissolvidos. Os sólidos em suspensão e os sólidos dissolvidos podem se apresentar tanto na forma orgânica, como pode se apresentar na forma inorgânica. Que tipo de sólidos dissolvidos nós podemos ter na fase líquida? Nós podemos ter sólidos dissolvidos, que nós também podemos classificar em sólidos dissolvidos inorgânicos e orgânicos. Exemplos de sólidos dissolvidos inorgânicos: cálcio, cloreto, magnésio, sulfato, nitrato, cátions e ânions. Ou seja, sólidos dissolvidos inorgânicos nós temos na fase líquida? Temos. O processo de coagulação, o tratamento de águas de abastecimento, consegue atingir sólidos dissolvidos de origem inorgânica? Não. No entanto, nós temos sólidos dissolvidos na fase líquida que são orgânicos. Que tipo de sólidos dissolvidos orgânicos ou compostos orgânicos nós temos presentes na fase líquida? Compostos orgânicos naturais e que são oriundos da degradação de matéria vegetal. As substâncias úmicas. As substâncias úmicas, elas são coletivamente agrupadas como sendo um conjunto de compostos orgânicos formados quando existe a degradação da matéria vegetal e, naturalmente, essa degradação ela não é completa e ela gera resíduos. E esses resíduos, parte desses compostos orgânicos dissolvidos presentes na fase líquida e que tem como origem a degradação de matéria vegetal, nós coletivamente chamamos de substâncias úmicas. Então, é uma primeira natureza de compostos orgânicos que nós temos na fase líquida. Ou seja, nós chamamos de compostos orgânicos naturais, oriundos de degradação de matéria vegetal e que coletivamente nós chamamos de substâncias úmicas. Nós temos uma segunda natureza de compostos orgânicos naturais que podem estar presentes na fase líquida e que são subprodutos metabólicos de algas e demais micro-organismos. Cianotoxinas, compostos causadores de gosto e odor em águas de abastecimento, MIB, geosminas, são exemplos de compostos orgânicos que também são naturais e são subprodutos metabólicos de algas e que podem estar presentes na fase líquida. É um segundo subgrupo de compostos orgânicos que nós podemos encontrar em águas naturais. Nós podemos encontrar também em águas naturais compostos orgânicos sintéticos, de origem antropogênica. Por exemplo, benzeno, tolueno, xileno, fenantreno, aldrin, compostos orgânicos que são sintéticos, mas cuja origem é antropogênica. Então é uma terceira classe
de compostos orgânicos que também nós podemos encontrar em águas naturais. E nós temos compostos orgânicos que são formados no processo de tratamento de águas de abastecimento. Por exemplo, os trialometanos, os ácidos alocéticos, ou seja, os subprodutos da desinfecção, são uma classe de compostos orgânicos que são formados durante o processo de tratamento. Eles não estão presentes na água bruta, mas eles aparecem na água tratada como resultado da ação, da reação dos nossos agentes oxidantes com certos compostos orgânicos precursores presentes na fase líquida. Ou seja, nós podemos encontrar uma grande variedade de compostos orgânicos presentes na fase líquida. E, normalmente, naturalmente, eles apresentam diferentes características físico-químicas. Por exemplo, peso molecular e comprimento da cadeia. Compostos orgânicos naturais, substâncias úmicas, normalmente apresentam um peso molecular muito maior do que os compostos orgânicos sintéticos. Então, compostos orgânicos sintéticos, via de regra, o peso molecular é menor do que 200 Daltons. Lógico que o peso molecular é função do composto, mas normalmente é um peso molecular menor. As substâncias úmicas, ou seja, essa classe específica de compostos orgânicos naturais, via de regra apresentam um peso molecular muito maior, também variável, porque é função das suas características físico-químicas principais, mas que podem apresentar de 500 até 5.000, 10.000, 100.000 Daltons. Então, nós podemos encontrar compostos orgânicos com diferentes características de peso molecular e comprimento da cadeia. Compostos orgânicos naturais, o peso molecular é maior. Compostos orgânicos sintéticos, o peso molecular ele é menor. A sua composição química também é diferente e é variável. A sua solubilidade, normalmente compostos orgânicos naturais, apresentam uma solubilidade relativamente elevada na fase líquida, ao passo que os compostos orgânicos sintéticos, a sua solubilidade é variável, depende do composto. Alguns são mais solúveis, outros são menos solúveis. Volatilidade. Compostos orgânicos naturais, normalmente a volatilidade é muito baixa, ao passo que alguns compostos orgânicos sintéticos, a sua volatilidade é mais elevada. Então, e também é variável, porque é função do composto. Alguns compostos orgânicos sintéticos apresentam volatilidade maior ou menor, conforme as suas características físico-químicas. Polaridade. Normalmente, compostos orgânicos naturais apresentam um caráter, elas são altamente polares, são moléculas altamente polares. Ao passo que compostos orgânicos sintéticos, isso é muito variável. Alguns compostos podem apresentar polaridade maior, outros polaridade menor. Capacidade de partição em fase sólida e fase líquida. Normalmente, compostos orgânicos naturais, eles apresentam altos valores de coeficientes de partição na fase sólida. Ou seja, eles tendem a se acumularem na fase sólida, ficarem na fase sólida, tendem a serem retidos na fase sólida. Ao passo que os compostos orgânicos sintéticos, essa capacidade de partição é altamente variável, depende do composto. E da mesma forma, a capacidade de partição em solventes e fase líquida, o que nós chamamos de coeficiente de partição octanol-água. Normalmente, compostos orgânicos naturais apresentam altos valores de coeficientes de partição, ao passo que os compostos orgânicos sintéticos são normalmente muito variável, também depende muito do composto. Pois é, qual é a grande diferença entre a natureza dos compostos orgânicos sintéticos e naturais que nós temos na fase líquida? Normalmente os compostos orgânicos naturais, oriundos de degradação de matéria vegetal, as substâncias ômicas, a sua concentração na fase líquida normalmente encontra-se em torno de miligramas por litro. Ao passo que os compostos orgânicos sintéticos, a sua concentração normalmente se encontra em torno de microgramas por litro ou nanogramas por litro. Então nós temos aqui uma diferença em relação a que tipos de concentrações, intervalos de concentrações que nós podemos encontrar esses contaminantes na fase líquida. Normalmente, os subprodutos que são oriundos de degradação de matéria vegetal ou substâncias ômicas, a sua concentração presente na fase líquida é da ordem de miligramas por litro. Compostos orgânicos sintéticos. E aqui se inclui os subprodutos oriundos de subprodutos metabólicos produzidos por algas e demais micro-organismos, as suas concentrações são muito menores, via de regra da ordem de microgramas e nanogramas por litro. Bom, isso faz com que, como é que esses contaminantes eles sejam identificados? Como é que eu identifico
esses compostos presentes na fase líquida? Os compostos orgânicos naturais, via de regra, nós temos duas grandes técnicas de sua quantificação na fase líquida, que são, vamos dizer, mais seguras, mais fáceis, mais práticas e mais utilizadas rotineiramente. A primeira delas é a análise de carbono orgânico total. Nós sabemos que os compostos orgânicos naturais, ou seja, substâncias úmicas, apresentam carbono na sua composição. Então, se nós quantificarmos a sua concentração de carbono, é uma forma indireta de nós fazermos a sua quantificação. Então, uma primeira análise é o carbono orgânico total. E a segunda forma é por meio da absorbância em ultravioleta num comprimento de onda igual a 254 nanômetros. É uma segunda forma de nós quantificarmos. A análise de COT, ou seja, o carbono orgânico total, é uma análise mais cara, mais difícil e depende de um equipamento que normalmente tem um custo mais elevado. A absorbância em ultravioleta, 254 nanômetros, é uma análise mais simples de ser efetuada porque eu dependo apenas de um espectrofotômetro que trabalhe na luz ultravioleta, no UV visível. É um equipamento mais simples de nós encontrarmos nos laboratórios e em estações de tratamento de água. São as duas tecnologias que mais comumente nós empregamos quando nós queremos quantificar os compostos orgânicos naturais presentes na fase líquida. Quando nós trabalhamos com compostos orgânicos sintéticos, aqui, como as concentrações que nós temos na fase líquida são concentrações da ordem de micrograma por litro e muitas vezes nanograma por litro, por exemplo, compostos causadores de gosto e odor, normalmente as concentrações presentes na fase líquida são da ordem de nanogramas por litro. Aí nós precisamos de técnicas analíticas muito mais sofisticadas, que normalmente envolvem cromatografia gasosa, associada a espectrômetro de massa, ou cromatografia líquida. São técnicas muito mais sofisticadas e não tão disponíveis em estações de tratamento de água. Não é uma análise rotineira. Eu preciso contratar laboratórios específicos para que eu consiga fazer este tipo de identificação. Pois é, como os nossos compostos orgânicos presentes na fase líquida, sejam eles compostos orgânicos sintéticos ou naturais, podem apresentar diferentes características físico-químicas, por exemplo, de polaridade. Eu posso ter compostos que são francamente apolares, compostos mais polares. Eu posso ter compostos com peso molecular mais baixo ou peso molecular mais alto. Eu posso apresentar compostos que apresentem maior ou menor volatilidade. Eu posso encontrar nas nossas águas naturais uma grande diversidade de compostos orgânicos e que apresentem diferentes características físico-químicas. Ou seja, desde apresentando características de peso molecular, de polaridade, de volatilidade. Isso para a gente é super importante, porque estas propriedades é que normalmente acabam ditando as tecnologias de tratamento para sua remoção. Então, por exemplo, compostos que apresentem peso molecular baixo e sejam mais voláteis, normalmente são removidos mais eficientemente por processos de arraste com ar. Muitas vezes nós temos compostos orgânicos com peso molecular baixo, mas que normalmente são mais polares, apresentam uma polaridade um pouco maior. Então, normalmente a tecnologia de remoção mais adequada é por absorção em carvão ativado. Então, normalmente, compostos orgânicos com peso molecular mais baixo e mais polares acabam sendo mais facilmente removidos por processos de absorção em carvão ativado. Muitas vezes, com o aumento do peso molecular, quando os compostos orgânicos apresentem um peso molecular mais alto, eu consigo remover de forma eficiente por processos de ultrafiltração. E muitas vezes, aumentando a polaridade, eu consigo remover por processos de osmose reversa. Ou seja, dependendo das características físico-químicas desses compostos presentes na fase líquida, eu consigo definir de forma grosseira as tecnologias que sejam mais satisfatórias para a remoção desses contaminantes em particular. Pois é, e aonde entra o processo de coagulação? O processo de coagulação entra aqui. Que tipo de compostos orgânicos são passíveis de serem removidos de forma eficiente, ainda que parcial, por processos de coagulação? Via de regra, são compostos orgânicos de peso molecular mais alto e compostos orgânicos que apresentem maior polaridade. Ou seja, eu vou trabalhar neste canto, neste cantinho aqui. Então,
Que tipo de compostos que apresentem essa característica de peso molecular mais alto e de polaridade mais alta? Pois é, os compostos que eu consigo remover por processos de coagulação no tratamento de águas de abastecimento, essencialmente são compostos orgânicos naturais. Ou seja, as nossas substâncias úmicas. Ou seja, os compostos orgânicos que de alguma forma são introduzidos na fase líquida como sendo oriundos da degradação de matéria vegetal. Por quê? Porque são moléculas de peso molecular mais alto e apresentam polaridade maior. Ou seja, que tipo de contaminantes de compostos orgânicos eu consigo remover para o processo de coagulação? Esses compostos orgânicos. Não são todos, nós vamos mostrar no nosso vídeo, parte 2, que não são todos os compostos orgânicos naturais oriundos de degradação de matéria vegetal que são passíveis de serem removidos por processo de coagulação. No entanto, são esses compostos que a coagulação consegue atingir. Então, subprodutos metabólicos de algas e demais micro-organismos, a coagulação não consegue remover. Compostos orgânicos sintéticos de origem antropogênica, a coagulação também não remove. Compostos orgânicos formados durante o processo de tratamento também não são passíveis de serem removidos por processo de coagulação. Aonde que a coagulação consegue agir? Aqui, nos compostos orgânicos naturais e que são oriundos de degradação de matéria vegetal, coletivamente as substâncias úmicas. Mas a sua remoção, ela é 100%? Eu consigo remover 100%? Não, depende das características físico-químicas desses compostos, que como nós vimos, ela é altamente variável. Porque coletivamente nós agrupamos todas essas moléculas dentro do que nós chamamos de substâncias úmicas, mas elas apresentam diferentes características físico-químicas. É o que nós vamos discutir no nosso vídeo, parte 2. Então, turma, aqueles que tiverem curiosidade e entenderem melhor como que compostos orgânicos são removidos por processo de coagulação, se assim vocês o desejarem, vocês sabem que eu tenho um livro, Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação. Vocês podem tanto adquirir no site da editora, a editora Game, ou diretamente na Amazon. Vocês podem fazer a aquisição do livro lá, continuar os estudos de vocês. E caso vocês desejem, para quem não sabe, eu tenho um segundo livro que foi publicado recentemente, Princípios, Fundamentos e Processos de Engenharia Ambiental. Diferentemente do livro Tratamento de Água, esse livro ele foi escrito recentemente, está em PDF, é gratuito. Vocês podem baixar diretamente no meu site, é o www.sidneyseckler.com/livro. Lá vocês conseguem baixar esse livro, e lá nós temos um capítulo específico dedicado a tecnologias de remoção de compostos orgânicos em águas de abastecimento e em efluentes industriais. Nós falamos sobre processos de arrasto com ar, falamos sobre processos de absorção e sobre processos de coagulação no livro Tratamento de Água. Então esse livro é gratuito, se vocês quiserem, podem baixar o livro lá e darem continuidade aos estudos de vocês. Bem, então, posteriormente, no nosso vídeo 2, na nossa parte 2, nós vamos discutir qual é a expectativa de remoção desses compostos orgânicos naturais pelo processo de coagulação. Bom, então a gente se vê no vídeo parte 2.